dando a permissão para os colegas que estão entrando, tá? Uma dica, quando a gente entra com o e-mail institucional, o @edu ou @se, a gente já entra direto na sala. Aí, quando a gente usa um outro e-mail, um e-mail particular, é que gera essa necessidade da permissão, tá bom? Só dando essa dica. Então, meu nome é Meirilande de Souza Cardoso, sou professora dessa secretaria e esse ano estou como formadora da EAP, desde o ano passado que a gente está aí junto, trabalhando na formação com os nossos colegas dos anos iniciais. Então, meu desejo era realmente encontrar com vocês, estar com vocês nos nossos encontros presenciais, mas infelizmente não é possível. Então, nós vamos usar dessa ferramenta, usar da tecnologia, para que a gente consiga dar seguimento na nossa formação, porque a gente entende que é fundamental nesse momento nós continuarmos a nos especializar, a estudar, a trocar conhecimentos e experiências com vocês. Eu sou responsável por 4 turmas e vou estar dialogando diretamente com as turmas T5, T6, T7 e T8, tá bom? Então, a gente vai estar conversando lá nos fóruns de dúvidas, nos chats e aqui nos momentos síncronos também. Vou passar a palavra para alguns dos meus colegas. Vai, Bruno! Bom dia, gente. Eu sou o Bruno Figueiredo, também professor da secretaria, orientador educacional, exercendo aqui em Planaltina, e ano passado e esse ano como formador da EAP. Prazerzão estar aqui. As minhas expectativas sobre esse curso são as melhores. Estou vendo que o pessoal está animado também, já tem 40 pessoas e eu acho que vai ter mais. Estou responsável pelas turmas T1, T2, T3 e T4. A plataforma está uma gracinha, bem organizada, preparada para vocês, para acolher todo mundo com muita clareza, com muito carinho, com muito respeito. Eu espero que vocês gostem, que vocês participem, naveguem nessa plataforma, conversem com a gente, tem um canal de mensagem privada, tem os fóruns, nós estamos à disposição. Apesar dessa distância física, a gente está pertinho. A tecnologia proporciona isso hoje em dia e a gente está aqui feliz da vida por isso, né? Porque se não fosse essa tecnologia, o negócio estava feio. Então, é uma satisfação encontrar vocês aqui, viu? Passo a palavra para a próxima colega. Fala, Vânia. Bom, eu sou Vânia Márcia, eu estou chegando agora, né, essa semana que eu cheguei nesse grupo, né, que estou nesse grupo. Eu sou pedagoga, né, sou formada em pedagogia, tenho especialização em didática e fundamentos teóricos da prática pedagógica, estou concluindo mestrado agora, né, até o final de setembro eu estou defendendo, né, na área de alfabetização, né, e eu estou aqui para colaborar com vocês, né. Nós todos, né, acredito que pretendemos dar o nosso melhor, né, para a gente fazer um curso que realmente possa atender, né, a todos vocês. Muito bem, Vânia. Vai, pessoal, bonita. Obrigada pelo bonita. Vai, bonita. Oi, pessoal, eu sou a formadora Shirley. Eu estive no Aprender Sem Parar ano passado. Acredito que algumas pessoas já me conheçam. Eu estive aqui em Sobradinho. Mas as nossas turmas não são só da regional que a gente está, né? Eu percebi que eu tenho alunos de Riacho Fundo, Núcleo Bandeirante, Brasilândia, eu tenho gente de todo lugar. São as possibilidades que a EAD nos proporcionam, né? Eu acho bacana demais isso. E eu espero que a gente possa trocar muitas experiências e, principalmente, pessoal, eu desejo que o nosso curso seja prazeroso e divertido, porque se não for divertido e não for prazeroso, não vai ter graça, tá bom? É o que eu desejo para a gente nesse curso. A gente já tem tido dor de cabeça demais, estresse demais, e eu espero que seja leve, tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Legal. Bom, para continuar leve, a gente tem um vídeo de acolhida, né? Vamos passar esse vídeo? Isso. Vamos lá. Bora. Em 1, 2, 3.
Gente, como é ao vivo, assim, acontece muita coisa que a gente não espera, né? E o vídeo ficou sem som aqui, mas eu vou passar de novo, porque eu acho que agora vai dar certo, porque eu tava de fone. Vocês estão me ouvindo? Então, se sair com som, vocês me avisam, deixa eu falar, Sim. tá bom? Agora eu tô te ouvindo. Tá bom. E agora, tá com som? Tem som. Sem Não. som? Não, Sem som. vídeo não. Sem som. O vídeo tá sem som. Das tentações passam na sua cara, quando as pessoas bebem, as pessoas ficam festejando, tem festa, tem todo. Gente, esse vídeo tinha uma musiquinha bem bonitinha no fundo, mas por algum motivo não passou para vocês. Infelizmente. Mas é assim mesmo, a gente vai se adaptando a essa ferramenta, tá? A mensagem foi passada, né? Deu para compreender o espírito do vídeo, não deu? É de acolhida mesmo, é desse momento de distanciamento que a gente está vivendo, desse choque que a gente levou com tudo isso que aconteceu, mas que apesar disso a gente continuou trabalhando, continuou se esforçando, continuou se reunindo para produzir esse curso, para junto com vocês progredir nesse crescimento. Então, eu acho que valeu. Próxima vez vai dar certo, tudo certo. Agora a gente tem uma mensagem de boas-vindas, que a Shirley vai passar para a gente. Então, vou encerrar essa apresentação aqui. Gente, vamos só... Bruno, você vai me acompanhar? Claro, vou fazer aqui, tá? Que delícia, gente. Bruno tocando violão é uma beleza. Tá todo mundo ouvindo o Bruno, gente? Tá ouvindo? Todo mundo ouvindo? Sim. Sim. Pessoal, uma mensagem para esse momento que a gente está vivendo, um momento esquisito, um momento cheio de angústia. Eu acredito que para algumas pessoas, sim, também de alegria, por que não? Mas para a maioria de incertezas, dúvidas, enfim. Então fica essa mensagem, que é um poema desse poeta famoso chamado Braulio Bessa, e o nome dele é Medo. E ele diz assim: que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir. Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir. Que o medo de falhar não lhe faça desistir. Que o medo do que é real não lhe impeça de sonhar. Que o medo da derrota não lhe impeça de lutar. E que o medo do mal não lhe impeça de amar. Que o medo de cair não lhe impeça de voar. Que o medo das feridas não lhe impeça de curar. E que o medo do toque não lhe impeça de abraçar. Que o medo dos tropeços não lhe impeça de correr. Que o medo de errar não lhe impeça de aprender. E que o medo da vida não lhe impeça de viver. O medo pode ser bom, serve para nos alertar, tem função de proteger, mas pode nos ensinar que às vezes até o medo vem para nos encorajar. Repare, se há medo de perder, é sinal para cuidar. Se há medo de desistir,
é sinal para tentar. Se há medo de ir embora, é sinal para ficar. Se há medo da maldade, é sinal para amar. Se há medo do silêncio, é sinal para falar. Se o silêncio insistir, é sinal para cantar. Se há medo do escuro, é sinal para iluminar. Se há medo de um erro, é sinal para caprichar. Se há medo, meu amigo, minha amiga, é sinal para enfrentar. Toda coragem precisa de um medo para existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer e quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. Muito bom. Bom, Shirley, obrigada. Nossa Parabéns. artista. Muito bom. Bruno, será Muito que o outro bom. vídeo vai começar agora? Vamos vencer o medo. Acredito Agora que vai. Vou Agora eu colocar estou ele aqui, gente. Gente, depois a gente vai deixar esse poema disponível para vocês lá na plataforma. Esse primeiro vídeo, que foi o nosso vídeo de acolhida, ele também já está lá no nosso ambiente, né, no nosso módulo de ambientação, para que depois vocês possam assistir com a música, com tudo certinho. O que nós vamos passar para vocês agora é um vídeo que fala um pouco do nosso curso, que conta para vocês um pouco qual a trajetória que nós vamos percorrer ao longo de toda essa trilha formativa que nós vamos fazer juntos. Vamos ver se vai. Se não sair a música, mas a gente vai lá na plataforma, tá bom? Sim. E a gente vai conversar. Só um instante.
Legal, legal. Esse rodou direitinho, né? Ele dá umas travadas, mas eu vi que a Johanne... Bruna, baixa o seu microfone só um pouco, por favor. Eu vi que a Johanne colocou para a gente a sugestão de quando nós formos apresentar os vídeos aqui nos encontros, nós enviarmos o link anteriormente, tá bom? Oi? A Johanne pediu, colocou na sugestão para a gente mandar, viu, Johanne? Anotei aqui essa sugestão para a gente poder fazer. De qualquer forma, esse vídeo está disponível lá na plataforma, lá na ambientação. Vocês podem assisti-lo novamente, voltar nele quantas vezes forem necessárias. O vídeo ele apresenta um pouco do que a gente vai trilhar. Então, ele fala quais são os percursos que nós vamos fazer, a carga horária de cada percurso, ele traz qual é o objetivo principal do nosso curso, que é, de fato, trabalhar as diversas práticas de linguagem que nós temos contempladas no nosso currículo, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Fala também de como que vai ser a avaliação para esse curso que nós estamos fazendo. E é como a Shirley lembrou um pouco antes, a gente tem uma proposta de fazer um curso leve, de fazer um curso que não exija tanto de vocês. Ainda assim, é um curso que vai precisar de leitura, vai precisar que vocês vejam os vídeos. Nós temos um número, e a gente procurou assim, ser bem consciente nessa questão das atividades, mas nós vamos ter atividades que precisam ser postadas por cada uma de vocês. De qualquer forma, a gente só quer deixar bem claro que o curso, a gente está pensando e planejando e colocou esse curso de uma forma com que ele não seja só um lugar comum, ele não seja senso comum, mas ele também não seja pesado para vocês. Mas quando a gente fala muito de um curso que vai rodar numa plataforma e que vai estar sendo feito todo nesse campo da EAD, existe a necessidade da gente entender, então, como manipular essa ferramenta, como entrar nessa ferramenta que vai ser o AVA. Eu lembro que, como formador o ano passado, muitos cursistas tinham dificuldade no acesso, na hora de publicar uma atividade, na hora de saber se ele já tinha visto uma atividade ou não, como que ele estava caminhando dentro dessa plataforma. Então, vou passar a palavra para o Bruno, que ele vai trazer para a gente, bem claramente, como que nós vamos fazer, enquanto cursistas, todo esse acesso para essa plataforma, então, lá da EAP. Estou devolvendo a palavra para você, Bruno. Tá bom, a gente preparou um vídeo, um tutorial, falando um pouco do acesso e um pouco da navegação. Então, eu peguei do mais básico e fui fazendo uma trilha para a gente poder navegar nesse primeiro módulo que já está na plataforma, que é a ambientação. Então, eu vou soltar aqui para vocês, se não tiver som, vocês me avisam, tá? Vamos lá. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Bruno, formador da EAP, orientador educacional e hoje youtuber por alguns minutos. Esse tutorial é para falar sobre acesso e navegação na plataforma Moodle, no site da EAP. Para início de conversa, você vai abrir o seu navegador e escrever aqui na barra o endereço da EAP. eaponline.se.gov.br/login. Aperta Enter e vai abrir essa página para você. Para acessar a página, coloque o CPF e a sua matrícula. Clique em acessar. Feito, abrirá essa página com o seu nome aqui. Eu usei o login de uma colega cursista, uma amiga minha, Marcinha. Muito obrigado, viu, Marcinha? Porque se eu usasse a minha conta, não daria certo não, que é diferente. Um pouco diferente. E aí traria confusão. Então, para iniciar, eu quero que você repare primeiramente nesse painel aqui à esquerda. Painel é essa página que se apresenta inicialmente para a gente, já com o curso, Aprender Sem Parar Língua Portuguesa. Aqui vai aparecer os cursos que você já fez ou que você está fazendo, tá? No tópico abaixo, nós temos a página inicial do site, que vai apresentar os cursos que a EAP fornece, os cursos que ela tem. Logo abaixo, o calendário.
esse calendário está intimamente ligado ao nosso curso, e as datas das atividades serão marcadas aqui nesse calendário. Então, para você não se perder, você pode estar sempre consultando o calendário e se orientando sobre as datas e os prazos. Inclusive, o prazo final para as atividades no primeiro módulo, ambientação, do nosso curso, é dia 23, viu, gente? Próximo tópico é certificados. Se você já concluiu os cursos, seus certificados aparecerão aqui. Arquivos privados. Aqui você tem 100 megas de espaço para arquivar alguma coisa que lhe interesse, de preferência que diga respeito ao curso, né? Você pode fazer o upload para cá e daqui utilizar na plataforma também. Para finalizar meus cursos, que é a mesma coisa que painel, vai aparecer aqui os cursos que você tem. Quando você logar, você vai clicar aqui em meus cursos. Essa é a página inicial do curso. Vou voltar. Nós temos um módulo só, ambientação, e vou tratar sobre essa barra ainda. Porque nós conversamos sobre painel e do painel para baixo. Só que nós entramos no curso e essas sessões foram abertas. Aqui nós temos participantes, emblemas, certificados, competências e notas. O que nos interessa agora é participante e também notas. Vou entrar em participante para você ver o que tem. Aqui aparece a sua turma, gente. Todas as pessoas que participam da sua turma, inclusive o seu professor formador. No caso dessa turma, sou eu. Mas no caso da sua turma, pode ser outro professor. Pode ser a Shirley, pode ser a Vânia Márcia, pode ser a Meire. Caso você queira encontrar alguém, você pode pesquisar pelo nome, pela letra inicial do nome, ou pela letra inicial do sobrenome. Se essa pessoa estiver cursando aqui, o Aprender Sem Parar, ela vai aparecer para você. Por que essa parte é muito importante? Porque é aqui que você vai conseguir um contato direto e privado com o seu formador. Vai procurar ele aqui, professor formador, no caso da Marcinha sou eu, vai clicar. Vai aparecer o perfil do seu professor formador. Aqui apareceu o meu. Você vai vir aqui do lado, ó, e vai ter esse link mensagem, mais eficiente do que o WhatsApp. Clicou aqui, vai abrir essa janela e você pode conversar diretamente com o seu formador. E na medida do possível, mais rápido, quanto antes, ele vai te responder e vai dirimir a sua dúvida. Lembrando que esse espaço é para mensagem privada, particular. Tudo que for público, pertinente a todo mundo, a gente pode tratar nos fóruns de dúvidas ou qualquer outro fórum que for aberto. Ok? Voltando aqui para participantes. Então, aqui você tem a sua turma, tem o seu professor formador, que você se orienta e consegue tirar as dúvidas com ele. Daqui, eu quero pular para notas, só para você ver como a plataforma vai contabilizando as suas notas, na medida que você vai cumprindo as atividades. Vale nota, é claro. Vou voltar para participantes, porque eu esqueci de dizer que você também tem contabilizado o último acesso aqui, ó. Tá? Então, a plataforma marca para você quando foi a última vez que você entrou. Beleza. Esgotamos participantes e notas, por enquanto. Vou voltar para a página inicial do curso. Veja só, a gente traçou essa trilha, e para voltar para a página inicial, eu subi a barra de rolagem, aqui, ó, eu decido subir ela, cliquei. Voltei para o curso. Aqui nós temos as atividades. Característica mais importante sobre essas atividades agora é, algumas são obrigatórias, outras são opcionais. As obrigatórias apresentarão aqui, ó, um quadrado na frente. E se você já cumpriu a atividade, um risco, como se fosse um checklist. Eu vou entrar na primeira atividade para você conferir como é. A conclusão dessa atividade gira em torno de você assistir o vídeo. Então, basta que você assista, ela será concluída. Você pode ir para a próxima atividade nesse link no canto inferior direito da sua tela. Próxima atividade. Aqui você tem que baixar o cronograma e o plano de curso. Pode ser pela pasta, que vai baixar ele zipado, ou pode ser clicando diretamente no link, que vai baixar o arquivo num formato pronto para rodar no Word. Tá? Voltando agora para o início do curso, eu não vou adiante, não, no fórum, vou voltar lá para a página inicial.
Como você pode ver, eu não entrei no fórum, eu não cumpri a atividade, não registrei lá meu nome e a escola, então essa caixinha não foi marcada. Eu não consigo ir para o módulo 2, que ainda não está disponível aqui para o cursista, sem concluir todas as atividades obrigatórias desse módulo. Lembrando que as atividades opcionais também são de suma importância, que a gente cumpra, que a gente faça, para que o conhecimento, o conteúdo do curso, seja plenamente absorvido por vocês. Tá? Gente, sobre a navegação básica e acesso à plataforma, era isso que eu tinha para falar. Espero ter auxiliado, espero ter esclarecido as dúvidas. Caso as dúvidas não tenham sido completamente esclarecidas, você tem aqui o fórum de dúvidas. Você vai acessar esse fórum de dúvidas. Tá vendo aqui? E vai colocar aqui embaixo. Já tem o meu tópico aberto, os outros professores formadores já têm seus tópicos também abertos. Você vai registrar sua dúvida aqui e o quanto antes responderemos. Bom, era isso. Muito obrigado pela sua atenção. Para mim é um privilégio estar aqui falando com todos vocês. Espero ter ajudado. Nos encontraremos novamente. Estamos juntos. Sigamos firmes. Até mais, gente. Professor Bruno arrasando no discurso aí, gente. Colocar ele para narrar agora todos os vídeos. Gente. Mas deu certo. As dúvidas que ficarem, vocês podem pelo canal privado, ou pelo canal de dúvidas mesmo, aberto lá na plataforma, tá bom? Passo agora aí para as colegas. Abre seu microfone, mesmo. Gente, eu estou tentando, tem 5 minutos. Eu clico e ele não abre. Ele está de brincadeira comigo. Bom, como o Bruno explicou aí, eu quero só enfatizar um ponto nessa questão da plataforma, que é, de fato, a participação de vocês. O ano passado, a gente tinha um curso que era híbrido. Então, a gente tinha uma parte do curso presencial, uma parte do curso na plataforma. E a gente sabe que tem cursistas que, no final, não receberam seu certificado porque não participaram das atividades na plataforma. E esse ano o curso ele é todo na plataforma. Então, às vezes a gente vai marcar o encontro síncrono e você vai dizer, Meire, mas eu participei de todos os encontros síncronos, mas não participou da plataforma, não interagiu, não viu os vídeos, não leu os textos. E aí isso também está contabilizando como horas. O curso está dividido em 120 horas. Alguém perguntou quanto tempo ia durar e a Shirley respondeu, né, que ele vai até janeiro. Então, o nosso curso, se você abrir o cronograma, você vai ver que ele tem uma parte que nós vamos chamar de indiretas, que contabiliza 97 horas, e a gente tem 23 horas diretas, que são os encontros síncronos e as atividades que vocês vão postar atividades, o resultado das reflexões desses textos, desses vídeos que nós vamos ler juntos e analisar. Então, eu acho fundamental deixar isso bem claro para vocês, essa participação, tá bom? A colega está perguntando quando que nós vamos pegar as declarações. Nós vamos enviar para vocês no chat, né, no particular de vocês, o e-mail, que é o e-mail do setor de documentação, e vocês vão enviar para este e-mail a solicitação dessa declaração. Tá? A nossa gerência já nos informou enquanto isso. Então, fiquem tranquilos que no final do nosso encontro síncrono, nós vamos enviar para vocês o e-mail, que é do setor de documentação, que vai emitir essa declaração de participação de cada uma de vocês. A colega está perguntando, será sempre às quintas, às 10 horas? Nós vamos combinar hoje, se fica melhor. Tanto que lá no vídeo de apresentação, vocês viram que nós colocamos assim, terças ou quintas. Por quê? Terão encontros que nós teremos convidado, pessoas, especialistas, mestres, doutores na área de língua portuguesa, que virão conversar com vocês, e aí a gente tem que ver a agenda deles, eles podem na terça ou podem na quinta. Mas isso é algo que a gente também pode estar discutindo com vocês lá nos fóruns,
para a gente ver, de fato, qual será o melhor dia. Se na terça vamos privilegiar ou terças ou quintas. Não vamos fugir e vamos avisar com vocês com antecedência. Hoje mesmo, quando a gente finalizar esse, a gente já tem a data do próximo. Nós já vamos falar para vocês as datas para que vocês se organizem, tá bom? Que são realmente os melhores dias. A colega está falando que vai usar o e-mail pessoal. Não tem problema, pode continuar usando o e-mail pessoal, tá bom? A gente vai ficando ansioso, né? Eu também fico ansioso, porque é uma ferramenta nova, é nova para vocês, é nova para nós também, formadores. É a primeira experiência, né, que nós temos fazendo o encontro, tanto minha, do Bruno, da Shirley, participando no EAD. Em relação ao horário, a gente pensou nisso, às 10 da manhã, porque é um horário que já vocês conseguiram se organizar, quem foi postar atividade, postou. Então, a gente pensou nesse horário para ficar na metade da manhã e melhor atendê-los. Mas a gente está sempre aberto a ver com vocês, a discutir com vocês essa questão do horário. A Shirley está lendo, vai continuar lendo lá no chat, e na medida do possível ela vai respondendo para vocês. E o que ficar de dúvida, daqui a pouquinho, ao final, a gente pode até abrir um pouco o microfone para pedir para que vocês, então, possam falar. Eu queria pedir para o Bruno, então, colocar para a gente o slide que nós vamos apresentar. Porque, como é o nosso primeiro encontro, é claro que nós não vamos deixar de estudar um pouco. Até agora a gente estava falando um pouco da ferramenta, trazendo, nos conhecendo um pouco, mesmo que distante, mesmo pela tela do computador. Mas a gente acredita na necessidade de crescer para vocês como que a gente pensou a estrutura desse curso, né? Qual é a base teórica e o que nós vamos pensar nesse curso. Então, o curso é o Aprender Sem Parar Língua Portuguesa. Quando nós pensamos esse curso, e esse curso foi preparado para ser presencial, a princípio, ele foi pensado para os professores de 4º e 5º anos. Por quê? Porque nós está acontecendo, inclusive agora, o encontro síncrono do pessoal da alfabetização. Então, a gente tem Aprender Sem Parar Alfabetização, Aprender Sem Parar Matemática, Aprender Sem Parar Língua Portuguesa. Então, a princípio, esse curso ele foi pensado para todos os professores de 4º e 5º ano. Uma vez que a gente entendeu que na nossa rede, esses professores já estavam há algum tempo sem receber um curso de formação. Na medida que nós fomos conversando, fomos dialogando, chegou a pandemia, nós não conseguimos mais pensar nos encontros de forma presencial. De cara, o nosso subsecretário na época, o professor André, já nos alertou de que esse curso provavelmente teria que acontecer na modalidade à distância. Então, nós fomos replanejar, reconstruir esse curso. E aí pensamos nesse curso, então, como uma ferramenta, uma possibilidade de reflexão dentro da língua portuguesa, mas como prática de linguagem mesmo. Pode passar, Bruno. E aí nós pensamos nele dentro dessa perspectiva da prática de linguagem. E aí nosso currículo diz que o ensino da língua portuguesa tem como objetivo prepúcio, quer dizer, o maior de todos, desenvolver multiletramentos, um conjunto de novas práticas de linguagem contemporâneas e colaborativas, que fortaleçam o papel ativo do estudante, evidenciando seu protagonismo e participação crítica. Isso está lá na página 17 do nosso currículo. E por que o nosso currículo traz isso? Porque a gente vai compreender que a linguagem, ela é a produção de sentido. Ela é a produção de letramentos, é a produção da nossa prática social. E a língua portuguesa está inserida nesse contexto das línguas. A gente sabe que quando fala de linguagem, nós estamos falando das artes, nós estamos falando de dança, nós estamos falando dos filmes, do teatro. Então, nós estamos falando de múltiplas linguagens. E a língua portuguesa, ela está inserida dentro desse contexto das linguagens. Por quê? Porque quando eu falo de linguagem, eu penso naquilo que é individual, que é a minha fala. Então, a minha fala, ela é individual, mas a linguagem também fala de um aspecto social, de um aspecto que é comum, que é a língua. Então, nós vamos procurar nesse curso estar unindo todas essas formas de linguagem
Pensando no individual, que é a minha fala, pensando no social, que é a minha língua. Pode passar, Bruno, por favor. E aí, para falar dessas práticas de linguagem, a gente traz, então, as práticas que são contempladas de língua portuguesa, tanto nos documentos lá na BNCC, no nosso documento da BNCC, e no nosso currículo. O nosso currículo traz como prática de língua portuguesa para a gente, então, a oralidade, leitura / escuta, escrita / produção de texto, análise linguística / semiótica. E por que é importante a gente frisar que nós vamos trabalhar em cima dessas práticas? Porque essas práticas, elas são a centralidade do nosso trabalho. A gente sabe que hoje, dentro de língua portuguesa, a gente não pode pensar no ensino da língua sem pensar no texto. A centralidade é o texto. Mas esse texto precisa de elementos, precisa de ferramentas. Então, todas essas práticas estão inseridas nesse contexto do texto. Então, nós vamos ter um percurso que nós vamos falar de oralidade, leitura e interpretação, a escuta. O curso vai ser para a língua portuguesa, tá? E aí a gente pensa, como que vai ser essa questão, então, da nossa organização do trabalho pedagógico para a produção textual? E a gente pensa também em conversar, discutir muito com vocês o que é uma análise linguística, o que a gente compreende por análise linguística, o que nós compreendemos por semiótica, o que é essa palavra que apareceu lá nos documentos da nossa rede, lá no nosso currículo em movimento, e que também apareceu na BNCC. Então, nós vamos traçar toda uma trilha de formação passando por todas essas práticas. Pode passar, Bruno? E qual foi o primeiro ponto que nós pensamos? Por onde começar? Por onde nós iríamos começar, então, esse trabalho? E aí a gente pega lá o currículo em movimento, de novo, que fala assim para a gente. O processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa implica considerar as práticas de linguagem como eventos de letramento que possibilitam, deixa eu só autorizar aqui a Mari entrar, que possibilitam a progressão das aprendizagens. Porque é muito importante a gente pensar. Quando a colega perguntou assim, então o curso vai ficar só voltado para o quarto, portanto? Não. O curso está voltado para essa progressão da aprendizagem dentro dessa área de língua portuguesa. E aí, mais um pouquinho, nós vamos falar sobre isso. E o que eu acho interessante no nosso currículo? Quando ele fala que essa progressão, ela vai se dar onde? No desenvolvimento de uma competência discursiva. E aí a gente vai pensar, o que é essa competência discursiva? O que é que eu falo tanto hoje de discurso? Por que a gente fala tanto desse domínio do discurso? E aí ele continua, em seu domínio da língua padrão, nas modalidades oral e escrita. Lembra que lá, quando a gente viu o vídeo de apresentação, a gente viu que o curso vai procurar trabalhar sempre nessa perspectiva de multimodalidade. Então, a gente vai estar falando do que é oral e dessa parte escrita. Ainda assim, respeitando as diferenças dos contextos e situações de práticas sociais. A gente não quer pensar num curso que chegue somente ao professor. A gente quer fazer com que esse curso chegue a todos os nossos colegas professores, mas em especial que esse curso também chegue aos nossos estudantes. Pode passar, Bruno? E aí a gente vai começar por onde? Quando a gente estava montando o curso, foi assim, uma discussão muito gostosa entre nós formadores. A gente começa pela oralidade, a gente vai para a leitura, a gente vai para a produção. Por onde a gente começa? E aí nós fizemos uma escolha, que é começar pela análise linguística. Então, primeira prática de linguagem que nós vamos trabalhar no curso é o de análise linguística. Por quê? A gente compreende que as reflexões sobre o uso da língua na produção de discurso, com o objetivo de promover interação entre os sujeitos em diversas situações comunicativas, possibilitam, posicionamentos como cidadãos críticos e reflexivos. Isso está no nosso currículo, lá na introdução desse eixo de análise linguística e semiótica. E por que começar por ele? Porque lá no início, quando nós pensamos o curso, nós pensamos para esse professor que já tem o seu estudante alfabetizado. Por isso que a gente não pode dizer que o curso é só para os professores do 4º e do 5º ano, porque lá no 3º ano, de repente, você já tem, hoje, muitos estudantes alfabetizados. No 2º ano, você já tem alunos alfabetizados. Então, nós vimos o curso e esse eixo como uma possibilidade de reflexão do trabalho e de ferramentas para os alunos
pós-alfabetizados e alfabetizados, como uma possibilidade de ferramenta de trabalho para vencermos o que fazer depois que esse aluno já está alfabetizado. Pode passar, Bruno. Eu encerro esse primeiro momento de fala minha, e eu vou fechar meu microfone e vou passar a palavra, então, para a Vânia, que ela vai dar continuidade agora. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco, né, porque dentro dessa prática, né, da análise linguística e semiótica, né, essa prática ela é dividida em três grandes práticas também, né, que é o sistema de escrita alfabética, né, é a ortografia e a gramática, né? Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre o sistema de escrita alfabética, porque, na verdade, né, muitas vezes a nossa realidade, né, como a Meire colocou, né, vocês que atuam nos quartos e quintos anos, né, vocês deveriam lidar com crianças já alfabetizadas, né? Mas a gente sabe que muitas vezes, né, o aluno pode chegar lá no quarto ano e não estar totalmente alfabetizado, né? Então, nós resolvemos dar uma pincelada, né? Hoje nós estamos fazendo uma pincelada do que vai ser esse módulo, né? Para vocês entenderem. Então, a gente vai falar um pouco do sistema de escrita, por isso, que a gente sabe que o aluno, ao final do primeiro ano, né, do bloco inicial de alfabetização, este aluno, ele deveria, né, estar ao final do ano alfabetizado, né, e alfabetizado não é o mesmo que alfabético, né, é diferente, né, o alfabetizado é aquele aluno, né, que ele sabe ler e escrever, né, pequenos textos com coerência, né, com sentido. Então, é este aluno, né? E sobre o sistema de escrita alfabética, a gente sabe que Arthur Gomes de Moraes, ele propôs, né, princípios e propriedades desse sistema, né? Ele coloca para a gente que a questão, né, desse sistema de escrita alfabética, que ele é um sistema notacional, né, e ele fala isso dirigindo, né, que ele é adepto da perspectiva construtivista, né, e quando ele coloca isso, que a escrita alfabética, ela é um sistema notacional, o que ele está querendo dizer para nós? Que essa escrita, né, quando nós pronunciamos uma palavra, né, então aquilo ali, né, a gente está notando, né, a gente está colocando lá no papel, é aquilo que a pauta sonora está dizendo para nós, que nós estamos falando, né, por exemplo, a gente fala, né, cola, né, então você vai escrever cola, né, então à medida que você está fazendo a anotação, né, você está fazendo o quê? De acordo com aquilo que você oralizou, com aquilo que você pensou, com aquilo que você falou, né? Então, isso é a escrita alfabética para ele, né? E ele sempre coloca, né, que a perspectiva construtivista, ela é a ideal, né, para poder fazer com que, né, nós possamos entender, compreender como é que essa criança se apropria desse sistema, né, que é tão importante, né, para todas elas. Pode passar, Bruno. Aí eu trouxe aqui alguns princípios que ele coloca, né, para a gente, né, Moraes 2012, é deste livro aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, estão conseguindo? Acho que não, né, por causa dos slides. É do livro do professor Arthur, do Sistema de Escrita Alfabética, né, ele é de 2012, então ele traz alguns princípios. Então, ele coloca que iniciar o ensino do CEA já no final da educação infantil, né, ele coloca isso para a gente neste livro, né, que já no segundo semestre, né, do segundo período da educação infantil, né, o professor, ele já pode desenvolver atividades, né, que busquem trabalhar, né, brincando, né, a partir da ludicidade, que eles já possam conjugar algumas atividades nesse sentido, né, com a questão da consciência fonológica, brincar com as rimas, né, a palavra termina, né, de um jeito, né, qual outra palavra, né, que termina da mesma forma. Então, ele já coloca que isso é possível já no segundo semestre do segundo período da educação infantil, né, que é para que, quando a criança chegar no primeiro ano, ela já tenha, né, alguma
noção, né, desse sistema. Então, quando a gente fala em sistema de escrita alfabética e falamos, né, em consciência fonológica, a consciência fonológica ela está associada a esse sistema de escrita, né, que ela é importante para que a criança, né, seja de fato alfabetizada. Outro princípio que ele traz é conjugar práticas de leitura e produção de textos escritos com atividades de reflexão sobre as palavras, né, que é justamente essa questão da consciência fonológica. Né, e ele coloca para nós também que, para que a criança seja de fato alfabetizada, né, que ao final do primeiro ano, né, essa criança esteja alfabetizada, né, o professor ele vai ter que planejar atividades, né, situações de aprendizado da escrita alfabética de segunda a sexta-feira, né, então para a criança que está no primeiro ano, né, esse sistema ele deve ser trabalhado diariamente, né, nas salas de aula. E outra coisa que ele coloca muito importante, que o nosso currículo também aborda, é que nós precisamos estabelecer metas, né? O nosso currículo da secretaria, ele traz justamente as metas que o professor Moraes também traz neste livro, né? Que ele coloca as metas, né, para os 3 anos do bloco inicial, né? Para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano. Então, ao final do primeiro ano, o aluno, ele vai iniciar o seu processo de alfabetização e, ao final do ano, ele tem que sair alfabetizado, né? E, no segundo ano, essa criança, ela vai fazer o quê? Ela vai aprofundar essas aprendizagens, né, sobre o sistema de escrita alfabética, e o segundo semestre do segundo ano e no terceiro ano, ela já vai consolidar, né, porque o terceiro ano é destinado à consolidação dessas aprendizagens. Mas nós sabemos que nem sempre isso acontece, né, às vezes o aluno, eu mesmo já trabalhei com uma turma de terceiro ano, né, que eu tinha na minha turma 9 alunos que não estavam alfabetizados. Né? Então, o que pode ter acontecido aí? Né? Às vezes, a ausência de um trabalho, né, com esse sistema de escrita alfabética, que é o que vai fazer com que os nossos alunos saiam, ao final do primeiro ano, alfabetizados. Então, as metas seriam essa. No primeiro ano, ele vai introduzir, né, e vai consolidar e vai estar consolidando essa alfabetização. No segundo ano, ele vai aprofundar esses conhecimentos, né, e no terceiro ano seria mais para ele trabalhar as questões ortográficas, né, só que nós sabemos que um aluno que ainda não se apropriou do sistema de escrita alfabética, né, que ele não compreendeu a alfabetização ainda, ele também não vai conseguir, né, avançar para esse processo de ortografia, né? Então, no terceiro ano, ele deveria ser dedicado mais a essas convenções da língua, né, as convenções ortográficas. Pode passar. Aqui ele trouxe as 10 propriedades, né? Hoje ele ainda não escreveu um próximo livro sobre o sistema, mas nós já sabemos que ele já tem mais de 10, né? Aqui nós vamos trazer as 10, que é o que a gente tem em mãos no momento, mas para o professor Arthur, que já deve estar com um livro aí a caminho, né? Ele já estendeu essas propriedades. Então, o que seriam essas propriedades? Né, aqui nós vamos mostrar o que o professor, né, deve fazer, né, para que esse aluno se aproprie desse sistema, ou seja, para que ele se alfabetize. Né? Então, a primeira propriedade que ele traz é que a criança, né, nesse processo, ela tem que compreender que nós escrevemos com letras, né, e que não podem ser inventadas, né, igual quando eles estão lá naquela hipótese pré-silábica, né, que eles inventam, né, escrevem com garatujas, essas questões todas, né, então aqui a primeira coisa que essa criança tem que entender é isso, que nós escrevemos com letras, que essas letras não podem ser inventadas, né, que tem um repertório finito, né, nosso alfabeto tem aí, né, o seu repertório, e que são diferentes de números e de outros símbolos, né, por isso que a gente não pode entender a escrita alfabética como um código, né, ela é um sistema notacional, né, que o aluno tem que perceber que aquilo que ele fala, né, ele vai colocar, no momento da escrita, ele vai colocar no papel, né, então é a fala dele que ele está colocando lá. A segunda propriedade
né, ele já coloca que as letras, elas têm formatos fixos, né, e pequenas variações podem produzir mudanças nessa identidade aí, né, por exemplo, o P e o Q, né, são letras para a criança que ainda não se apropriou do sistema, né, para elas podem não ter uma percepção, né, assim, da diferença, né, entre o P e o Q, porque só inverte a posição, né, vocês estão acompanhando aí. Né, a mesma coisa é o B e o D, né, inverte a posição. Então, essa é mais uma situação que nós temos que propor atividades para que a criança possa ir se apropriando, né, dessas diferenças aí. A mesma coisa acontece com a letra maiúscula, né? Embora a gente sabe que as letras, existe a maiúscula e a minúscula, né? Isso também é algo que a gente também tem que trabalhar com as crianças para que elas possam entender, né? Essa apropriação desse sistema, ela requer esse aprendizado. E o terceiro princípio, ele já coloca que a ordem das letras no interior da palavra, ela não pode ser mudada, né? Então, a ordem é importante para que, né, alguém que vai pegar um texto, que vai pegar uma palavra que alguém escreveu, possa entender. Então, essa ordem é fundamental, né, que ele não pode estar mudando a ordem das letras ao escrever uma palavra, né, que existe uma ordem. E isso é de acordo com o quê? Com aquela sonoridade, né? Depois vem a quarta propriedade, né, onde ele diz que uma letra pode repetir-se no interior de uma palavra e em diferentes palavras, ao mesmo tempo em que distintas palavras compartilham as mesmas letras, né? Então, isso também é algo que o aluno tem que compreender, né? E que, para isso, nós teremos que propor atividades adequadas, né, para realizar, né, essas questões, para o aluno poder estar compreendendo e se apropriando. Na quinta propriedade, ele traz que nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das palavras, e nem todas as letras podem vir juntas de quaisquer outras, né? Então, nós sabemos que a nossa língua, né, ela é difícil, né, e aí esse trabalho na alfabetização, né, principalmente no primeiro ano, ele tem que ser muito bem feito, né, ele tem que ser considerado, né, em todas essas propriedades que ele está trazendo aqui. Vamos ver a sexta agora, pode passar. Pode passar, isso. Aí a sexta propriedade, né, ele já traz que as letras notam, né, que é o que eu estava falando sobre o sistema notacional, né? Então, as letras, elas notam ou substituem a pauta sonora, né? Aquilo que nós falamos, aí nós vamos escrever, né? Então, nós vamos estar o quê? Notando aquilo no papel, a fala, né? Aquilo que nós pronunciamos, aquilo que nós dizemos, né? Então, e nunca levam em conta as características físicas ou funcionais dos referentes que a substituem, né? Por exemplo, a criança que é pré-silábica, né? Muitas vezes, quando a professora vai fazer um diagnóstico, né, da psicogênese, né, quando ela fala elefante, né, a criança já acha que a palavra, né, que aquilo ali é algo grande, né, que tem muitas letras, porque ele é grande, é o realismo nominal, né, que é chamado. Né, e quando uma palavra é pequena, né, que o objeto é pequeno, uma palavra que se remete a um objeto que é pequeno, então ela tem menos letras. Então, a criança pensa assim, né, mas nós sabemos que não é bem assim e que isso também deve ser discutido e deve ser trabalhado pontualmente, né, nessas turmas de alfabetização, especialmente no primeiro ano, que é daí que ele já tem a meta, né, que nós já temos no nosso currículo a meta de que ele saia alfabetizado. No sétimo princípio, ele vai dizer que as letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais que pronunciamos, que são os fonemas, né, que são cada uma das letras, né, que cada uma delas tem o seu som. Na oitava propriedade, ele vai dizer que as letras têm valores sonoros fixos, né, apesar de muitas terem mais de um valor sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de uma letra, né, então a língua, ela é complicada, né, para uma criança que está se apropriando desse sistema, por isso que as atividades devem ser sempre muito pontuais.
Ele coloca também no nono princípio que, além de letras, na escrita das palavras, usam-se também algumas marcas, né, que são acentos, né? Então, esses acentos, as pontuações, que podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou sílabas onde aparecem, né? Então, é algo que nós também temos que estar desenvolvendo, né, junto às nossas crianças. E, como último princípio, né, ele vai colocar que as sílabas, elas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais, né? Então, aqui, por exemplo, o que nós vamos falar? Uma sílaba que tenha consoante e vogal, né? Que exemplo a gente podemos dar? Né? Por exemplo, cavalo, né? A primeira sílaba, K, tem C, tem consoante e tem uma vogal, né? Na mesma sílaba. Nós estamos tratando aqui, né, dessas variações aí, dessas combinações dentro de uma palavra, dentro de uma mesma sílaba. Então, se eu tenho aí, né, uma palavra, por exemplo, que inicia, né, que eu vou pedir com consoante e vogal, então a gente tem várias, né, nós temos gato, nós temos cavalo, né, nós temos várias palavras, né, para poder estar desenvolvendo. Aí, outra dessas combinações seriam as palavras que nós temos consoante e vogal, né? Por exemplo, Brasil, né? Então, bra, né? Na mesma sílaba, a gente tem duas consoantes e uma vogal, né? E na outra combinação, nós temos aqui consoante, vogal e vogal, né? Então, o que poderia ser? Cão, né? Começa com C e depois tem duas vogais, né? As outras combinações, né? Começada com C, né? Consoante, vogal e consoante. O que poderia ser uma palavra começada com consoante, vogal e consoante, né? Numa mesma sílaba. Poderia ser o quê? Poderia ser, por exemplo, dei um exemplo aí, algum colega que lembre aí. É uma palavra começada com consoante, vogal e consoante, né? Poderia ser, por exemplo, carro. A colega falou onde a gente sol. separa car, né? Ro. Então, seria essa combinação, né? A palavra carro representa essa combinação aí. Né? Depois, uma palavra começada com uma vogal, né? Ave. A palavra ave, a gente não separa? Ave. Né? Então, separamos essa palavra, então nós temos na primeira aí uma vogal que é a de ave. Depois nós temos, né, uma palavra que tenha vogal, vogal e consoante, né, que poderia ser o quê? Árvore, por exemplo, né? Árvore, nós temos a vogal A e temos a consoante R, né, em seguida. Então, é mais uma combinação, né, e tudo isso deve estar bem trabalhado para as crianças. Aí, logo depois, nós vimos a combinação, que tem uma vogal e duas consoantes, né? Então, nessa questão aí, nós podemos colocar, né, a palavra, por exemplo, obscuro, né? Obscuro, nós temos uma vogal seguida de duas consoantes, né? Depois nós temos outra combinação, né? Que é uma bem grande, né? Que a gente até fica pensando que às vezes é até difícil da gente pensar numa palavra que tenha duas consoantes, depois na mesma sílaba, né? A gente está tratando, assim, de sílabas, né? De palavras, dessas convenções, dessas combinações que estejam, né? na mesma sílaba. Então, olha só, palavra com consoante, com duas consoantes, vem duas consoantes, depois uma vogal e mais duas consoantes, né? Então, veja só, né, a complicação, né, como é difícil essa língua, porque a criança, ela também tem que se apropriar disso, né, então, por exemplo, quando nós falamos transporte, né, então, transporte, né, ela vai de acordo, né, com essa combinação aí, que é bem grande, né, de uma sílaba, quando você fala transporte, então, trans, né, transgênero, né, e daí tem outras palavras que a gente consegue colocar. Então, ele traz para nós, né, essas propriedades, né, que é a partir delas que nós devemos trabalhar,
né, para que os nossos alunos possam se apropriar desta escrita alfabética, né, e lembrando mais uma vez que o nosso currículo tem metas, né, e que ao final do primeiro ano, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, o nosso não é a alfabetização ao final do terceiro ano, é ao final do primeiro ano, né, por quê? Porque no segundo ele vai aprofundar, né, e no terceiro ele vai consolidar e já vai estar direcionado já para as questões ortográficas, né, ele já vai estar aprendendo algumas convenções dessa ortografia. Então, é isso que nós temos que entender que o aluno alfabetizado, né, é um aluno que já lê e escreve pequenos textos com autonomia. Né? Então, esse é o nosso aluno alfabetizado. Né? Por que da gente estar colocando um pouco desse sistema de escrita? Primeiro, porque nós optamos, né, por trabalhar, primeiramente, iniciar com a análise linguística. Né? Então, a análise linguística, ela comporta esses três eixos, que é o sistema de escrita alfabética, a ortografia, né, e a gramática. Né? Então, por isso que a gente deu uma visão, e também porque nós sabemos que, muitas vezes, um professor de quarto ano, né, pode receber uma criança que ela ainda não está totalmente, às vezes ela está naquele nível não é o alfabético, mas está no nível alfabeto, no nível da nossa psicogênese, né, que é o nível alfabético, mas não está alfabetizado, porque é diferente. Né? A criança, quando ela está no nível alfabético, ela pode não escrever, por exemplo, essas sílabas complexas, tipo trans, né? Aí ela pode notar essa palavra, né, ao escrever, como TA, por exemplo, só com a sílaba tá, né? Então, elas têm essas dificuldades. E eu acredito, né, porque eu sou professora da rede há 29 anos, né, eu acredito que muitos de vocês que atuam nos quartos e quintos anos, às vezes podem receber crianças que ainda não ainda consolidou essa alfabetização. Né? E a gente sabe que nós estamos numa organização em ciclos e que a gente tem que dar continuidade a essas aprendizagens, né? Então, por isso que a gente pensou em trazer um pouco, né, dessas propriedades para que vocês possam entender um pouco. Então, era isso que eu tinha a falar, né? Depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Nós trouxemos aqui também as tabelas, né, mas a gente vai dar só uma passada rapidamente, porque dentro dessas tabelas a gente trouxe aqui uma tabela do sistema de escrita, onde a gente tem tudo, nós trouxemos tudo que é trabalhado, né, dentro do sistema de escrita alfabética. Depois vem a tabela, né, da ortografia, né, onde vem tudo que é trabalhado, né, que a gente sabe que dentro da ortografia nós temos as regularidades e temos as regularidades diretas, as regularidades contextuais e as irregularidades, né, aí vem exemplo de tudo aqui dentro desses quadros que nós colocamos para vocês, tá? E vem a gramática, né, a questão da gramática, que aí dentro da análise linguística que nós chamamos agora nesse eixo de gramática, tem a questão de trabalhar a pontuação, né, paragrafação, aí vem a classe de palavras, onde se trabalha substantivos, adjetivos, numerais, né, e demais que nós colocamos aí, né, para que vocês possam acompanhar, né, e ter, assim, uma visão geral do que é trabalhado dentro dessa prática, né, dessa prática de linguagem. Então, seria isso. A Meire vai retomar, né, Meire? Perfeito. Muito bom, Vânia. Vou só fechar aqui, tá, gente? Porque a gente já está estendendo bastante o tempo. Para a gente encerrar, eu quero primeiro agradecer, viu? Obrigada, Vânia, pela sua fala. Eu queria agradecer a todos os colegas que estiveram conosco até esse momento. A gente já está terminando. Eu só quero que vocês tenham paciência só em um ponto, que eu tenho alguns informes para passar. Tá? O primeiro informe que eu quero passar para vocês é que, só relembrar que o Bruno colocou dia 23, é o prazo que vocês têm para encerrar todas as atividades. Então, responder o questionário, que tem um questionário perfil do professor cursista, professora cursista, responder o questionário, ver os vídeos, os textos. Nós colocamos um texto lá que são de 80 ferramentas para trabalhar com recursos digitais, então a gente gostaria que vocês dessem uma olhada, e o principal deles, que são os nossos fóruns, né? Tanto de apresentação como de questionário para vocês responderem e nos enviarem. Quero já deixar
para todos que o nosso próximo encontro síncrono será dia 27/8. É uma quinta-feira. Então, no dia 27 de agosto, depois eu vou perguntar como é que a Shirley viu ali o chat, se a gente pode permanecer com esse horário de 10 horas. Mas guardem a data, será no dia 27/8, o nosso próximo encontro síncrono. Nesse encontro, nós vamos falar, então, de regularidades e irregularidades da língua, tá bom? E nós vamos ter a participação de uma professora, doutora da nossa secretaria, que vai vir para falar um pouco com a gente sobre mapeamento ortográfico, que é uma possibilidade de trabalho para aqueles estudantes que já venceram a psicogênese, né? São estudantes que não precisam, porque já estão alfabetizados, não precisam mais fazer testes de psicogênese. Então, nós vamos receber a professora Viviane Carrijo, que estará conosco nesse dia 27 para falar com a gente sobre mapeamento ortográfico. Eu espero a participação de todos vocês. Então, a gente vai encerrar o nosso encontro e a gente se encontra na plataforma. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, coloquem para nós lá no chat. Como o Bruno explicou, você pode falar diretamente com o seu formador. O endereço do e-mail nós vamos colocar no chat também para que vocês entrem em contato para receber a declaração de participação desse encontro. E no mais, qualquer uma outra dúvida, eu me coloco à disposição, assim como eu sei que os meus colegas também se colocam, para tirar essas dúvidas de vocês. Foi o nosso primeiro encontro, nós tivemos alguns acertos, alguns erros, mas a gente vai corrigindo no percurso, tá bom? Não desistam, fiquem conosco, e a gente quer fazer essa caminhada assim, de uma forma bem leve, bem gostosa, com essa troca de experiências, de saberes que todos nós temos. Então, sintam-se abraçados virtualmente, sintam-se muito bem-vindos. Não vai ter o café, né? Mas a gente deixa aqui um grande abraço para todos vocês, tá? Um beijo, Um abraço, gente. Beijo para vocês. Um abraço. Eu só gostaria de falar que as minhas turmas são a 9, 10, 11 e 12, que eu esqueci de falar quando me apresentei, viu, gente? É só isso. Gente, um beijo para os meus ex-cursistas que estão aqui, que não estão mais comigo, e para os que estão comigo. Beijo. Beijo para vocês. Beijo. Aguardo na plataforma, viu? Onde a turma, na plataforma. Viu? Viviane, meu amor, você estava aí. Um beijo, até quinta-feira. Nós seremos adicionados na plataforma. Quem quiser ficar aqui para ir fazendo pergunta, a gente vai respondendo. Quem já quiser sair, a colega fez uma pergunta aqui da plataforma, tem que entrar lá no www.eap. A gente coloca o endereço direitinho no chat, para quem não conseguiu. A gente mandou na primeira informação, mas a gente coloca de novo, tá bom? Para quem não conseguiu ver. Quem tiver problema com inscrição, gente, a gente vai disponibilizar, avisa para a gente no chat, para a gente avisar, tá? O e-mail para pegar a declaração, vamos mandar agora para vocês essa informação, para eu não passar o e-mail agora errado, porque eu escrevi ele em algum lugar da minha mesa, mas para eu não passar errado, eu vou passar para vocês via e-mail agora, tá bom? Ó, o Bruno colocou o endereço da plataforma. Quem não conseguiu entrar na plataforma que está dando erro, tem que entrar em contato com o setor de inscrições. Alguém tem ele aí? Algum formador? Não, né? Setor de inscrições? A gente passa pelo chat. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui rápido para passar para vocês. O pior é que eu não tenho, gente. Aqui eu já coloquei para uma cursista, vou colocar de novo. A Shirley vai colocar. Isso aí, ó. SEDOC, esse do SEDOC, 3901-2383, eu não sei se tem alguém lá atendendo, mas vocês tentem. Esse SEDOC é para pedir declaração de quem participou hoje do encontro, é para quem está com problema nos dados cadastrais, o e-mail não está correto, não está conseguindo acessar, entra sempre em contato com o pessoal do SEDOC, tá? O e-mail deles, deixa eu ver se eu acho, eu passei por uma cursista agora pela manhã, para eu digitar aqui para vocês. Eu vou falar e se a Shirley conseguir digitar, é sedoc.eap. Shirley, vê se você consegue digitar, você ou o Bruno, por favor. sedoc.eap@edu.se.df.gov.br. É esse que nós vamos passar. Quem tiver com problema na inscrição, não consegue entrar na plataforma, matrícula está errada, não sabe o nome do formador nem a turma com S, SEDOC com S.
Quem tiver qualquer problema de CPF, nome incompleto, não sabe qual é a turma de origem, manda um e-mail para eles, que eles vão selecionar, vão resolver isso daí para vocês. Problema de acesso, não estou conseguindo, não sei qual é também, pode mandar para o setor de inscrições, que eles também resolvem, tá? Eles estão resolvendo, acho que não tem gente lá agora para atender telefone, mas por e-mail, eles estão respondendo todos, mas a gente manda no chat para vocês, tá bom? Mais alguma dúvida que a gente possa ir respondendo aqui? De nada, Rosângela. Uma colega da escola não foi contemplada. Tem possibilidade? Tem que entrar em contato com o setor de inscrição, viu? Para ver essa possibilidade. Porque as turmas estão, né? Eu não sei como é que estão as turmas, e aí só o setor de inscrição vai poder dar essa resposta, gente. A gente não tem essa resposta agora para vocês. Mais alguma dúvida? SEDOC, não, é sem o E. É SDOC. Não tem o E, tá, gente? A gente fala SEDOC, mas é sem o E, tá bom? É sem esse Ezinho aí. É só SDOC, SEDOC. Eu vou digitar aqui para vocês, tá? É o setor, esse SEDOC é o setor de documentação. Ele vai estar gerando para vocês toda essa parte da documentação de vocês. Eu vou digitar aqui para vocês. Meire, quem ainda quiser, espera aí. É onde? Eu vou passar agora para vocês também, tá? Vou mandar os dois, do setor de inscrição, tá? Não, meu amor, que isso? Relaxa, a gente está aprendendo todo mundo junto. Eu vou passar para vocês agora o do SEDOC e do setor de inscrição, que aí fica fácil para vocês poderem estar colocando. Vou colocar toda a informação. Eu tô colocando aqui, ó, 3901-2383 do SDOC. É porque eu acho que não tem ninguém lá para atender, Shirley, pelo que a Simara me falou. Não tem. Não tem. Assim, tem. Está tendo alguém para atender, mas o pessoal está com muita demanda porque é início de curso, e aí é muito complicado. Sim. Mas tem que insistir, pessoal. E tem o e-mail do SIM, né? Isso. Deixa eu colocar aqui, ó. edoc.eap.se.df.gov. É porque eu estou sendo alfabetizada, aí eu tenho que ir falando. Ó, esse que eu mandei agora o e-mail, todo mundo que pegar, foi aí, ó, cedoc.eap.edu.e.df, é quem está com problema no nome, CPF, matrícula, não sabe turma, efetivar, solicitar mudança de turma, tudo isso é nesse setor aqui, tá? E pedir declaração também, pode pedir para eles que eles façam a declaração. Quem está com problema de acesso à plataforma, não estou conseguindo, minha plataforma está, não consigo, pode mandar para ele ou para esse daqui também, que eles resolvem também, porque eu tenho alguns cursistas que falaram com eles, são os 2 e-mails que vocês resolvem a vida de vocês, são nesses e-mails aqui que a gente está passando. .edu. Opa, esqueci o SE. .se.df.gov.br. Esse daqui também vocês resolvem. São os 2 e-mails que vocês podem entrar no setor de inscrição e no SEDOC, que vocês conseguem resolver essa parte técnica. Então, quem quer mudar de turma, manda lá para o SEDOC, ou no setor, pode mandar para um dos dois, ver quem responde primeiro. Tá bom? Mais alguma dúvida, meus amores? Obrigada. Até a próxima. Até o próximo encontro. Beijo. Um beijo. Até o próximo Cláudia, encontro, minha amiga. Beijo. Tô com saudade de tomar café com você. Tô com saudade de tomar café com você, Claudinha. Vamos marcar. Quando puder, a gente vai marcar, Muvuca. Pode deixar. Tá bom. Gente, a Cláudia é minha vizinha. E a gente não... Um beijo, amor. Beijo. Johanne, linda, beijo. Meire. Quem eu for aprender o nome... Samara, meu amor, que bom que você estava aqui. Grande beijo, Samara. Tô sentindo falta do Edson. Oi. Oi, Claudete. Tudo bem, diga, amiga? minha linda. Tudo bem? Tudo, amiga. Deixa eu te falar. Tudo. Eu perdi o início, eu não estava conseguindo acesso, então eu perdi o início aí desse vídeo. Ele vai ficar gravado?
Vai, tá gravado e a gente vai disponibilizar, tá bom? E outra coisa, Lá na quando eu acesso aqui a EAP, aí aparece assim, o curso, só que parece contemplado com bloqueio. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou conseguir fazer? Não, isso quer dizer que você vai mandar um e-mail lá para a SEDOC pedindo para eles te desbloquearem. Tá bom? É só mandar um e-mail para eles solicitando, pode mandar nesse e-mail, daqui a pouco eu vou colocar no chat da turma. Você manda pedindo o seu desbloqueio, porque tem alguns cursistas que eles estão liberando, é porque é muito cursista, muita turma sendo liberada, tá bom? Mas é só pedir o desbloqueio. Ah, tá bom, então. Tá bom, minha Então linda? tá. Então, obrigada. Até a próxima. Tchau. Até. Mais alguém? Meus colegas cursistas. Antônia, você é a Antônia que fez curso, fez PENAIC comigo, que eu estou vendo a foto? Sou sim, Meire, você tá bem? Oi, Rita. Oi, Rita, tudo bom? Rita, eu vi o seu WhatsApp aqui, vou responder, tá? Quero fazer com vocês, minhas coleguinhas. Rita, respondo. Tá bom, Rita, beijo. Antônia, eu mandei um recado para você no chat pessoal, dá uma olhada lá depois, tá bom? Tá bom, Meire, tchau. Tchau, um beijo. Bom almoço. Bom almoço. Bruno, Vani e Chile vai ficando. Mais alguém? Tchau, minha gente. Tchau, Lu. Diego França, depois a gente pede para ele tocar violão pra gente. Ó, a foto dele é com violão, Bruno, ó. Pronto. Tá vendo aí, Diego França? A gente pede para ele tocar violão pra gente também. Né? Vai revezando aí com você, né, Bruno? Vamos. Bruno, vai. Vamos pegar certeza. os artistas que a gente tem por aqui, né? Vamos pegar os artistas. Eita, gente, eu vou parar de gravar. Não precisa mais não, né? Acho que não, já encerrou. Não, né? Já encerrou. gente. Uhum. Interromper. Foi ótimo. Interromper, vai ficar. Tô saindo também.